88. Um estudante anotou as alterações ocorridas em uma população de camundongos no período de maio de um ano a abril do outro. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Abril, tá bom? Tá. Abril do ano seguinte. Numa curva, cadê como é? Do ano seguinte, numa área rural, e obteve o gráfico seguinte. Aí ele está mostrando aí o gráfico, né? Veja que em setembro houve um aumento do número de indivíduos, aprenda a olhar gráfico, ó. E em janeiro teve de novo um aumento. E teve os piores meses, maio aqui, dezembro aqui. Olha aqui que já vem chegando de novo, que mês aqui, abril, tá alto ainda, tá vendo? Ele volta a cair depois consideravelmente. Mas vamos lá. Qual período indica taxa de natalidade maior que a taxa de mortalidade? Que é que eu tenho? Provavelmente taxa de natalidade vai ser maior que a taxa de mortalidade onde? Onde eu tenho esse período de crescimento aqui, ó. Entendeu? E aqui, que seria de maio até setembro, tá crescendo, então tem mais natalidade do que baixa mortalidade, né? Isso aí a gente não considera imigração. E dos meses de dezembro a janeiro, também eu tenho um aumento considerável de indivíduos. Março a abril de novo teve um aumentozinho, né? Aí vem, cite dois prováveis fatores que podem ter causado a diminuição da densidade dessa população de camundongos no período de setembro a dezembro. Então, o que é que pode ter causado aqui? Pode ter, por competição, pode ter ocorrido queda por predação, pode ser que naquele momento, aí você pode falar várias coisas, né? Naquele momento não seja um momento em que o plantio que está ali, que eles se alimentam, está com frutos, então tem uma diminuição da comida, várias coisas aí você vai poder pontuar como motivo de diminuição da população. Aí vem questão 89. Ele diz as principais interações, deixa eu ver como tá aí. As principais interações bióticas, relação ecológica, entre indivíduos das diferentes espécies que compõem um ecossistema são predação, mutualismo, competição e comensalismo. Vamos ver, ó. Com predação, eu tenho sempre um que ganha e um que perde, né? Geralmente eu tenho isso. Cadê? Um que ganha e um que perde. Aqui não é perde, aqui é neutro. Um que ganha e um que perde. Então, já sei aqui que predação é esse aqui. De cara. Mutualismo. Os dois ganham, pode ser esse aqui. Competição e comensalismo. Laís, a competição, os dois perdem sempre. Na maioria das vezes, na competição, eu vou encontrar menos, às vezes eu vou encontrar mais. Quando eu encontro menos, é o quê? Porque quando compete, todo mundo perde energia, né? Então, esse aqui seria competição, a letra C seria comensalismo, que um não sofre nada, e a letra A seria mutualismo, porque todos dois se dão bem. Questão 90. As curvas da figura representam a relação existente entre a probabilidade de encontro. Eu até coloquei isso na aula. Isso aqui foi porque eu botei alguma coisa na aula em relação a isso. As curvas da figura representam uma relação existente entre a probabilidade de encontro de uma planta jovem com diferentes distâncias a partir da árvore mãe e outra, a probabilidade de sobrevivência dessas plantas jovens. Então, ele quer saber, considerando esta curva, responda. Que curva deve representar a probabilidade de sobrevivência das plantas jovens
em relação à distância da planta mãe. Seria o que aí? A curva 1. Por quê? Porque quanto mais distante ele tiver da planta mãe, menos competição ele vai ter com a mãe, porque as duas vão tentar buscar os mesmos valores nutritivos, né? Digamos assim, né? Cite duas relações interespecíficas que podem ser responsáveis pela tendência observada nesta curva. Então, eu posso falar o que aí? Eu posso dizer que há mutualismo entre animais que comem esses frutos e disseminam essas sementes. Ou posso falar em comensalismo, o animal come, mas nem tem a intenção de ajudar a semente, mas a leva para outro lugar. Então, quanto mais distante da planta mãe, mais essa planta vai se dar bem. E aí ele pergunta: cite um exemplo de mutualismo entre a árvore mãe e animais que podem contribuir para estabelecer as plantas jovens em pontos distantes dessa árvore. Então, a árvore pode produzir o quê? Ou coisa que se disperse, ou pelo menos fruto carnívoro. Porque aí o fruto carnívoro, né? Porque fruto que tem a carne, né? Fruto comestível. Que aí o animal vai pegar nessa planta e vai levar para bem longe. Questão 91. Esse é aquele gráfico da lebre que a gente vê lá na parte do texto do livro, né? Então ele diz: o gráfico a seguir representa o crescimento de uma população de herbívoro e a população de seus predadores. Na análise do gráfico, como se explica o elevado, pela análise do gráfico, né? Como se está cá em cima, viu? Que eu vou mostrar aqui. Como se explica o elevado número de predadores nos pontos 1, 2 e 3. Então, eu tenho aqui. Como é que eu vou explicar isso? Primeiro, vamos pensar. O predador é o vermelho. Então, ele diminui. Quando o azul cresce, ou seja, quando a presa cresce, ele volta a crescer. Cresce os dois juntos, só que aí a presa começa a diminuir, ele volta a diminuir. Então, esse balanço aí vai sempre acompanhar. Por quê? Porque é como se fosse a resistência do meio que a gente fala, né? Então, isso aí vai, esses picos que ele está dizendo, o número de predadores em 1, 2, 3, vai estar relacionado ao quê? À quantidade de herbívoro que aconteceu logo anteriormente. Se a partir de 1935 os predadores tivessem sido retirados, 1935 aqui, ó, os predadores tivessem sido retirados da região, o que se esperaria que acontecesse com a população de herbívoro? Se eu tiro o predador, aí o que é que acontece? Se eu tenho um predador, se ele está dizendo que vai retirar o predador, o que é que vai acontecer com o herbívoro? Ele vai sair crescendo, aumentaria. Depois de um tempo, o que é que ia acontecer? Como não ia ter alimento disponível para tanto herbívoro, ele ia voltar a cair consideravelmente novamente. Questão 92. Questão 92 diz: a soma da área superficial de todas as folhas encontradas em 1 metro quadrado de terreno é denominada aqui, SF. Ó, SF. O gráfico a seguir representa SF de 3 ecossistemas distintos, A, B e C. Então, ele está somando todas as folhas encontradas em 1 metro quadrado de terreno. Veja que A tem muita folha, B não tem folha quase nenhuma e C tem meio. Esse aqui é vamos dizer assim, é o resultado de tudo isso. Aí ele pergunta: identifique qual dos 3 ecossistemas corresponde a um deserto. Quem é que pode ser? Aqui, deserto. Eu posso ter deserto, aquele que tem menos folha. E qual é a relação entre ter menos folha e ser deserto? Na verdade, a folha ela pode proporcionar perda de água. Então, no deserto não é vantagem a planta ter folha para não
roubar dela a água, né, com transpiração. E questão 93, eu tenho um botânico, deixa eu ver cá, como é que tá aqui, vai ser assim. Eu tenho aqui um botânico, estudou intensivamente a vegetação nativa do Nordeste brasileiro e descobriu duas espécies novas, W e Z. A espécie W é uma árvore perennifolha. Perennifolha, o que é perennifolha? É aquela que tem folhas o tempo inteiro, né? Cadê? Perennifolha, com pouco mais de 25 metros de altura, tronco com casca lisa e folhas com ápice longo e agudo. A espécie Z tem caule achatado e verde, clorofilado, folha reduzida e espinhos. Bem, quando ele diz que tem tronco com casca lisa, folha longa e adulto e tem árvores bem altas, ele está dizendo o quê? Que tipo de formação vegetal ele encontrou? Provavelmente W, ele vai encontrar numa floresta, né? Tipo Mata Atlântica, uma floresta pluvial, tipo Mata Atlântica. E onde é que eu vejo uma planta que ela é verde até no caule, que ela é toda verde, o caule é achatado? O cacto, né? Aí a gente lembra de caatinga. Então, na letra A fica uma Mata Atlântica e outra caatinga. E na letra B indica uma característica ambiental específica de cada uma das formações vegetais, onde ocorre a espécie W e Z. W tem muita chuva, Mata Atlântica é muita chuva, né? Temperatura também é elevada, faz calor. E Z é pouca chuva e temperatura bastante alta e com muito vento. E a questão do Enem, que é a questão 94, como eu disse, é um assunto que cai muito no Enem, mas eles só botam uma questãozinha porque tem outras no site. A letra C, né? Que ele diz que os parasitoides são insetos diminutos que têm hábitos bastante... que tem hábito bastante peculiar. Sua larva se desenvolve dentro do corpo de outros animais. Em geral, cada parasitoide acata hospedeiro de determinada espécie, e por isso esse organismo vem sendo amplamente usado para o controle biológico de pragas. O uso desses insetos na agricultura traz benefícios ambientais, pois diminui o tempo de produção agrícola. Não envolve nada a ver com o tempo, não. Ele protege a planta no máximo, mas ele não envolve em tempo de produção. Ele não está acelerando o crescimento da planta, então está falso. A diversidade de insetos pragas. Benefício nenhum vai vir pelo uso de parasitóide. Eu não provoco a diversidade. A diversidade tem que acontecer à medida que aquela vegetação ela aumenta. Emprego de fertilizantes agrícolas não tem nada a ver, né? E necessidade do combate de ervas daninhas. Então, cuidado, porque ele está usando um parasitoide específico e que ajuda para redução, digamos assim, a aplicação de inseticidas tóxicos.